Ok, Gonçalves, vamos falar no programa sobre a identidade canina. Os pets têm direito à carteira de identidade nacional esse ano, em 2025. Vamos conversar no programa com Mário Barbosa, advogado militante há mais de 10 anos, com especialização em direito penal, processual penal e direito eleitoral, também com atuação expressiva na região da Mata Norte. Doutor Mário Barbosa, seja bem-vindo à programação da Cultural. Bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes e internautas aí da Cultural FM de Limoeiro 96.3. Programa 96 é notícia, né? Apresentado aí pelo nosso querido Gonçalves Filho, né? A reportagem aí do nosso queridíssimo Luiz Correia. Muito bom dia, é um prazer estar falando com vocês. A satisfação é toda nossa, né? Com o compromisso de passar informações e levar sempre conhecimento à população. Primeiramente, o que é identidade canina, como se deu esse projeto, quem foi o autor, como surgiu e o porquê dessa identidade para os pets. Bom, veja, o projeto da identidade canina, ele é um projeto-lei de autoria do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro. O projeto é o PL 2243 de 2024. Ele foi pensado justamente com esse propósito, né, de registrar e identificar animais domésticos por meio de microchipagem e outras providências que vierem a ser amadurecidos. Obviamente, um projeto de lei, o nome já está dizendo, é um projeto. Ele é submetido à aprovação, à modificação, à análise a todo instante. Muitas vezes nós vemos alterações até legislativas, alterações legais, alterações em leis. E por que não o projeto, se ainda está no seu nascedor? Então, ele foi pensado enquanto projeto no 2243-2024, de autoria do deputado Marcos Tavares, que viu aí essa necessidade. E antes, doutor advogado, havia uma lei já que protegia os animais. Essa lei foi criada quando? Como era essa lei em vigor? Nós só tínhamos a lei 9.605 de 98, né? É o que a gente chama de lei ambiental, lei dos crimes ambientais. Que rege o que diz essa lei dos crimes ambientais? Já é uma lei que protege também os animais? Onde ela traz a previsibilidade, a tipificação penal de não maltratar os animais, de preservação da vida dos animais. E aí, efetivamente, em dezembro de 2024, virou lei, foi sancionada pelo nosso presidente Lula e pela ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, a lei 15.046, de 17 de dezembro de 2024. Ela partiu de onde? De qual projeto? O que diz, o que rege nessa lei? A identidade canina, ela partiu efetivamente desse projeto-lei, até que veio a se consolidar como lei. Ela visa um sistema gratuito, que antes era privado, com alguns registros privados, um sistema gratuito de cadastramento desses pets. Doutor Mário Barbosa, para ficar bem claro aos nossos ouvintes e internautas, o que quer dizer pets? O que significa pets? Pequenos, na linguagem do veterinário é pequenos. Trabalho com pequenos, né? Agora pets, trabalho com pets, porque nós temos aí uma gama de trabalho dos nossos queridos médicos veterinários, né? Pasmem, eles vão até de dentistas especializados em animais selvagens, em grandes zoológicos, até aquele médico veterinário que promove ali a aplicação de vacinas, pequenos atendimentos, e isso é muito interessante. Então, nada melhor agora do que a criação pelo governo institucionalizada de um cadastro para animais de estimação. Advogado, após essa lei ser criada, qual é o objetivo principal? E o objetivo nada mais é do que a segurança, a confiabilidade, a identificação, através de um cadastro único que nós já temos para celular, nós já temos para bicicletas, nós já temos para carros, nós já temos para coisas. E por que não para seres viventes? E por que não para o nosso pet querido, tão bem criado, tão bem tratado, né, em muitas residências? Então, o governo federal ele criou essa carteira, esse cadastro. Ele foi criado por lei. Efetivamente, os atos
públicos, eles só podem se dar determinados por lei. Então, ele criou essa lei, a 15.046 de 2024, de dezembro de 2024, justamente para isso, para facilitar e impulsionar esse cadastramento. E uma vez registrado, aquele registro é único, né? Não existe em outro. Né? Ele é intransferível, ele é insubstituível e vincula aquele tutor, aqueles registradores ao registrado, que é o animal, né? Advogado Mário Barbosa, ainda observando esse contexto, o senhor que milita há muito tempo na advocacia, em casos de separação de casais, aqueles casais que têm o animal de estimação tipo um filho, já muitos processos judiciais em que a luta pela guarda, a questão também de pensão já para os animais, e como o senhor observa, havia um clamor para que os animais pudessem ter identidade? A necessidade já vinha numa forma de clamor da população, porque os animais já vinham, de certa forma, participando efetivamente, inclusive de decisões judiciais, de prestações de alimentos, de pensão alimentícia. Nós que militamos aqui na advocacia e que assinamos vários blogs e várias revistas eletrônicas, nos deparamos muito com essas informações de casais que se separaram e que o juiz prolatou na sentença, escreveu na sentença a obrigação daquele cônjuge, seja ele varão ou virago, homem ou mulher, de prestar alimentos ao pet, né? Isso é interessante, é um reconhecimento da necessidade de prestação de alimentos. Advogado Mário Barbosa, e o nosso Código Penal brasileiro em relação a crimes ambientais, o que diz no Código? E atualmente ainda é possível alguém que cometeu algum crime pagar a fiança na delegacia? Ou houve alguma mudança, alguma alteração nos últimos anos? Nós temos o nosso próprio diploma repressivo, que é o nosso Código Penal brasileiro, que passou a ter uma tipificação maior para os crimes contra animais domésticos, inclusive tirando a possibilidade do delegado de arbitrar fiança ou de liberar mediante termo de compromisso, né? Então, a pena ultrapassa os 4 anos e aí aquela pessoa que for flagranteada ou flagrada cometendo um crime contra um animal doméstico, ela vai para a audiência de custódia e vão ser analisadas todas as possibilidades possíveis, favoráveis para a sua liberação. Se elas não forem encontradas, aquela pessoa vai responder ao crime aprisionado, né? Então, na minha visão, é um grande avanço, porque eles são indefesos, confiáveis e não justifica um maltrato, coisas absurdas que a gente vê aí nas redes sociais, na televisão. Tem que partir sempre do princípio de que o animal ele depende de nós para viver. Por que não a gente também fazer esse cadastro, a gente também se dedicar um pouco a eles nessa situação? Doutor Mário Barbosa, na condição de advogado, o senhor que observa as leis, a possibilidade também de ter mais clínicas veterinárias, como a exemplo o PSF, e mais clínicas nas cidades, uma unidade de saúde para que possa cuidar dos pets. Como o senhor observa essa situação e quem é de dever para fazer isso? Eu acredito que com a evolução também do tempo, nós vamos ter uma disponibilização maior de clínicas veterinárias. Isso poderia já partir até de algumas prefeituras, né? Elas que estão ali mais próximas da população, mais próximas das demandas. Então, se criam tantos PSFs, se criam tantas unidades de saúde, por que não criar uma unidade de saúde para pets? Né? Com pessoas especializadas, um veterinário de plantão para atender aquelas demandas mais urgentes, entendeu? Eu, por exemplo, já tive a experiência de transportar um animal, um pet meu de grande porte, não era um pet pequeno de andar no braço, era realmente uma cadela de guarda, e eu levei no Hospital Veterinário de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Não sei se ainda está viva. Eu passei o dia lá com ela. Lá ela foi submetida a raio-x, lá ela foi submetida à aplicação de medicamento, à aplicação de soro. Eu passei o dia com ela até que foi identificado o problema, diagnosticado o problema, aplicada a medicação correta e à noite eu retornei para casa com ela. Para mim foi muito importante aquilo, eu tive uma sensação muito boa de dever cumprido e de ver a alegria dela
novamente. Eu acredito que alguns municípios já estão desenvolvendo essas atividades com clínicas veterinárias disponíveis para a população. Muita gente não tem condição, cria o pet, dá o mesmo amor, dá o mesmo afeto, mas não tem condição de ir a uma clínica particular, de promover o pagamento de uma bateria de exame. Às vezes eles não têm condição de fazer para eles, para a própria família que procura o SUS, procura as redes públicas. Existir uma clínica pública que possa atender pelo menos ali os primeiros socorros, os primeiros atendimentos a um pet, numa emergência, num atropelamento, num engasgo, que acontecem porque eles não têm noção de perigo. Então, seria muito bom se a gente pudesse ter esse tipo de atendimento. E aí, com a palavra, nossos vereadores, que podem promover a criação de projetos e fomentar, junto ao município, junto à gestão, a criação de clínicas nesse sentido. Doutor Mário Barbosa, e sobre a lei de zoonoses? Qual é a lei de zoonose? O que diz ela? O que visa essa lei de zoonoses? Ela é de 2021, é a 14.228. Ela é a lei de controle de zoonoses. O controle de zoonoses, ela cuida justamente daqueles animaizinhos que vivem soltos, daqueles animais de rua, que muitas vezes sujam a rua, que a água leva, vai embora, água abaixo, muitas vezes para os nossos lençóis pluviais, através das águas vai para os nossos lençóis fluviais. Aqueles animaizinhos que muitas vezes são atropelados na rua e ninguém cuida, e ninguém vê, nas BRs ficam lá e as aves vêm para comer. E aquela situação não existe um cuidado, não existe um zelo, não existe uma preocupação. O controle de zoonoses, ele visa justamente isso. Ele visa a apreensão, a castração, a regularização, a devolução desses animais, a retenção para oferecimento à adoção. Então, todo município deve ter, dentro do seu organograma, uma pasta voltada a essa questão do controle de zoonoses. A Lei 14.228 de 2021, ela dispõe sobre a proibição de eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres e dá outras providências. Esse processo antes, havia a capturação, mas depois alguns animais vinham até a óbito. O que existia? Havia essa capturação, né, na rua, aquela coisa, e depois eles vinham a praticar a morte lá daqueles animais, né, a fulminar aqueles animais. Hoje há essa proibição e o controle deve ser mais efetivo. Então, eu acredito que a lei da identificação canina, ela vem a melhorar essa situação. Porque uma vez apreendido, uma vez buscado, capturado aquele animal, devolvido à família, pode-se encaminhá-los para essa microchipagem ou esse cadastro. Então, isso é muito bom para a população e principalmente para os pets, né? Para os animais de pequenos portes, os animais domésticos. Doutor Mário Barbosa, advogado especializado em Direito Penal e Processual Penal, foi um prazer ouvi-lo na programação da Cultural. Nós agradecemos a sua participação. Os microfones sempre abertos, quando precisar, estaremos aqui para buscar esclarecer as dúvidas dos ouvintes com o senhor e com demais advogados. Um forte abraço, até outro momento. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que me foi dada, né? Eu queria agradecer a todos, saudar aqui o meu querido Luiz Correia e toda a produção do programa 96 é Notícia, da Rádio Cultural de Limoeiro, né? Foi muito boa a oportunidade, excelente oportunidade. Fica aí o meu contato a todos da 96,3 FM de Limoeiro. Qualquer necessidade, a gente está sempre à disposição. Partimos do princípio de que se não sabes, aprende, se já sabes, ensina, né? Que é uma máxima confuciana. E se de repente houver alguma necessidade, estamos sempre aí à disposição para trazer mais esclarecimentos. Muito obrigado, um bom dia e desde já um bom final de semana a todos. Conversamos com o advogado falando sobre identidade canina, os direitos dos animais. A reportagem é de Luiz Correia.